Paz, irmãos, podemos assentar para a glória do Senhor. Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemos nele, né? Meus irmãos, eu estava pensando, né? O quanto o nosso Jesus, ele foi sincero e honesto conosco. O Senhor, ele nunca nos prometeu, olha, depois que você me aceitar na sua vida, tudo vai ser flores. Não. Desde o princípio, ele sempre nos avisou que era para a gente se preparar, porque iria ter os dias maus. Ele sempre fez questão de nos falar que no mundo nós teríamos aflições, coisas que tirariam o nosso sossego. Então, independente da situação que você está passando, Jesus já havia te avisado. Então, nenhum de nós, nem eu, nem você, podemos lançar algo no rosto de Deus e dizer: olha, o Senhor me enganou. Eu não estou vendo vantagem em te servir. Mas Ele nos disse que as coisas ficariam difíceis. Mas Ele nos fez uma promessa maravilhosa. Sozinho jamais. Porque Ele estaria conosco em todos esses momentos. Pode faltar a saúde, mas Ele não falta. Pode faltar o dinheiro, mas Ele não falta. Pode até faltar a comida, mas Ele não falta. Parece uma palavra simples ou uma bravata de pregador. Mas quem consegue viver isso que eu estou falando, está num outro nível. Porque é mais do que simplesmente ser um servo do Senhor. Na verdade, é ter um relacionamento com Ele. Porque, pessoal, as coisas vão acontecendo tão rápidas na nossa vida. Olha, pouco tempo atrás o celular despertou nos mandando levantar, sim ou não? Já está dando a hora de ir dormir de novo. Quantas coisas você fez hoje, quantas decisões você precisou tomar? E o tempo voa. E quando a gente se dá conta, nós estamos trabalhando para Deus. Mas trabalhando para Deus não foi o que Ele nos pediu. Ele nos pediu para trabalhar com Ele. A ideia aqui é relacionamento. A ideia aqui é ser próximo de Deus. E nós estamos vivendo um mês de junho, um tempo profético. Um tempo onde as palavras são liberadas aqui neste altar. E quem crê, toma posse. E o ativismo da nossa vida, da nossa rotina, às vezes nos interte. E quando a gente se dá conta, já estamos com 70, 80, 90 anos. E mesmo assim, você que tem essa idade aí, se você ainda está aqui, é porque Deus ainda tem algo para fazer através da sua vida. E eu creio nisso. E o texto que eu quero ler aqui esta noite, é um texto que é comum nos comércios, você encontrar a Bíblia aberta nele. O texto que eu vou ler aqui é comum na casa de muitas pessoas, a Bíblia ficar com a página até amarelada nesse texto. Não, é o 91. Mas é tão famoso quanto ou mais, né? Depende da sua opinião aí, das suas experiências. Eu quero ler com vocês o Salmo 23. Com certeza a maior poesia escrita ou a poesia mais famosa de todos os tempos. Você começa esse versículo e uma criança termina ele. Você já sabe do que eu estou falando? Diga amém. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta.
Podemos ler todos juntos? O Senhor é meu pastor. Aleluia. Estava com os irmãos no final de semana no encontro e a gente por acaso conversou sobre isso. E hoje Deus colocou esse versículo de novo na minha cabeça, no meu coração. Engraçado que esse capítulo 23 não fala nenhuma vez, não tem a palavra ovelha. Mas o tempo todo o salmista está falando do relacionamento entre o pastor e a ovelha. E é interessante a forma como ele começa. Porque ele começa assim: o Senhor é o meu. Talvez passe até uma ideia de vaidade, de egoísmo, mas não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer, quando ele diz, o Senhor é o meu, ele está dizendo intimidade, relacionamento. O Senhor é o meu pastor. A versão mais comum diz, nada me faltará. Essa versão diz, de nada terei falta. E a ideia aqui é exatamente isso. Ao longo da nossa criação aprendemos que o que você quiser, você tem. Mas na verdade, esse texto, ele é mais profundo do que isso. Porque ele está dizendo que quem tem o pastor tem tudo. É mais ou menos aquela frase popular que diz, não tenho tudo que quero, mas tenho tudo que preciso. A ideia aqui é que Jesus está, se Ele é seu pastor, você não precisa de mais nada. De nada terei falta. Porque Ele é o nosso pastor. Ele é o meu pastor. Você pode dizer, Ele é o meu pastor? Esse capítulo 20, esse Salmo 23 aqui, não falamos capítulo, porque os Salmos, na verdade, ele é cantado. E aqui o 23, esse Salmo está falando de descanso. Esse Salmo está falando de cura. Quando ele diz, refrigera a minha alma. O descanso, ele diz, me faz descansar em pastos verdes. Esse salmo, ele fala de proteção. Quando ele diz, ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte. E esse salmo termina com promessa. Porque ele diz que ele vai habitar na casa do Senhor todos os dias, mas a bondade e a misericórdia do Senhor o seguirá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, de nada terei falta. Mas às vezes a gente se esquece disso. E a ovelha, como é a ovelha? A ovelha, ela não enxerga direito, então ela não tem senso de direção. A ovelha, ela é muito medrosa. E às vezes o medo da ovelha é tão grande, que ela deixa de ser feliz, por conta do medo. Será que isso faz sentido para você? A ovelha, às vezes ela se perde. A ovelha não consegue viver sozinha. Isso deve fazer sentido para você. É por isso que quando a gente vai para um retiro espiritual, a gente volta tão fortalecido. É pela presença de Deus, claro, mas é pelo relacionamento. Eu acho que sei que vocês iam entender. Eu vou repetir para ver se cai a ficha. Por que a gente volta do retiro tão diferente, tão inspirado? Por causa do
Porque a ovelha não existe para viver sozinha. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos do pastor. Você pode dizer isso com todo carinho para quem está do seu lado? Pastor Cris, eu preciso de você. Pastor André, eu preciso do Senhor. E vocês precisam de mim. E juntos precisamos de Cristo, que é o nosso pastor. E hoje eu estou aqui para te lembrar que você tem um pastor. E sabe, esse pastor, o que eu vou compartilhar aqui é tão, você também vai concordar comigo. Às vezes a gente, na nossa rotina, a gente fica até sem orar, sem ler a Bíblia um tempão. Mas é na hora que a gente precisa, a gente clama e a gente sente. Que mesmo quando a gente se julga distante, o nosso pastor, ele está sempre lá. Só eu tenho essa impressão, ou você também tem? Às vezes num momento difícil no dia, ao decorrer do dia, você clama por Jesus, ele vem, te socorre, te ajuda, e depois bate um constrangimento. Você fala, nossa, está parecendo que eu só chamo o pastor quando eu preciso. Mas o mais legal é que ele não se importa. Porque ele é o nosso pastor. E o que acontece quando uma ovelha foge do rebanho? Ninguém mexe. Porque as pessoas, ao ver a ovelha, ela vê que ela tem dono. Ou como você acha que você está aqui me olhando até hoje? Quantas vezes você já falou que era o último culto? Quantas vezes você já falou que era o último tudo? Era o último dia que você estava casado, era o último dia que você era dessa igreja? Quantas vezes você já falou isso? E aonde você está? Onde? Fale assim, aqui. Porque ninguém pode mexer com você, nem quando você está longe, porque você tem dono. E a ovelha, ela não tem senso de direção, mas ela não sai do olhar do pastor. Sempre quando você vai estudar sobre essa questão de relação à ovelha, geralmente você ouve uma história, e vale a pena contar aqui para vocês. Diz que numa excursão, lá entre Israel, Egito, um grupo desceu, e lá naquela região o ônibus parou, eles desceram, e eles viram os pastores, na cultura deles, nos dias de hoje, fazendo lá, pastoreando o rebanho. E uma cena chamou a atenção das pessoas que estavam lá, porque eles presenciaram a hora que um pastor quebrou a perna da ovelha. E perguntaram para um instrutor, falou, mas aqui não tem defesa contra os animais, porque a gente acabou de testemunhar uma cena muito ruim, muito forte. Esse pastor estava quebrando a perna do animal. Então, o guia foi até o pastor e perguntou na língua dele o que havia acontecido. E o pastor respondeu, essa ovelha, ela é muito teimosa. E ela não consegue ficar quieta. E já até me aconselharam a vender ela, entregar para um matador, para me livrar dela. Mas eu gosto dela. E para ela não se machucar, não se perder, eu preferi quebrar a perninha dela, a pata dela. Porque aí ele enfaixou, e no período mais difícil daquela jornada, ele explicando, ela vai no meu colo. Você não entendeu o que Deus está falando para você. É por isso que tem vez que ele fecha as portas. É por isso que às vezes você vai parar no hospital. Não é que você está em pecado, não é que Deus te esqueceu, é porque Ele te ama tanto, que existe um momento da sua vida, que você não vai ver, mas você vai estar no colo dEle.
Porque Ele é o seu pastor. E quando você tem Ele, você não precisa de mais nada. E quando Davi escreveu essa poesia, ele estava com a cultura da época na cabeça, porque ele vivia isso. Ele era um pastor de ovelhas. E Israel, ele é cercado por desertos. Então o curral geralmente fica num lugar mais deserto. Então, quando a ovelha vai pastar, tomar água fresca, ela precisa ser levada para um outro lugar. Por isso que Jesus disse que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Porque um pastor, ele tem que fazer essa rotina todos os dias. E a ovelha se acostuma com o pastor. Se trocar o pastor, a ovelha não come. Se trocar o pastor, a ovelha não bebe. Porque é desenvolvido ali um relacionamento de confiança. E Jesus também falou isso, que a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Então existia esse percurso entre o curral e entre o lugar de pasto verde. E todos os dias, as ovelhas tinham que passar por caminhos difíceis. Inclusive alguns estudiosos mostram até fotos ilustrativas de um lugar parecendo uma montanha, um penhasco, onde diz que as ovelhas tinham que passar ali em fila. E ali era chamado de Vale da Sombra da Morte, porque o risco da ovelha cair, ou lá embaixo, ou num buraco, era muito grande. Mas a ovelha ia, porque ela sabia que o pastor estava com ela. Eu disse no começo que Jesus nunca nos enganou. Ele disse que o tempo difícil iria vir, mas Ele nos prometeu que Ele estaria conosco. Ele estaria conosco. E a ovelha, quando ela cai num buraco, existe aquela voltinha no cajado, que quando o braço do pastor já não alcança, o cajado ele vem, engancha por baixo da ovelha e o pastor consegue tirar ela de lá. Talvez por isso Davi escreveu: a tua vara e o teu cajado me consola. O Senhor é o meu pastor. E às vezes nós esquecemos disso. O desespero, o medo, a aflição é tão grande que nos faz esquecer. Mas nesta noite, num tempo profético, Ele nos faz lembrar: ei, eu sou o seu pastor. E o nosso relacionamento com Ele começa a ficar mais íntimo. Você vê uma coisa interessante? Sábado, todos os judeus sabiam que sábado não era dia de fazer nada. Sábado era um dia apenas de dedicar a Deus. E eles faziam as tarefas mais urgentes, o que não poderia deixar de fazer. Deixavam um alimento pré-preparado, mas tinha que preparar. Então aquilo que era, como é que pode ser a palavra que eu vou falar? Aquilo que não tinha como deixar para outro dia, tinha que fazer. Indispensável, tinha que fazer. Então o judeu sabia que Jesus estava curando. Então ele ia procurar Jesus de domingo a sexta. Mas no sábado não. Porque no sábado não era dia de cura, era dia de só ouvir a palavra de Deus nas sinagogas. E sabe o que é interessante? A Bíblia vai dizer que tinha uma mulher que tinha 18 anos que ela era encurvada. Ela tinha um problema sério. E ela vai até um culto onde Jesus estava, numa sinagoga. E ela vai lá. E eu te pergunto, para ser curada? Faz assim com o dedinho? Não. Ela foi, pastor Gleick, ter com Jesus no sábado. Sábado não era dia de cura. Jesus nota ela e cura ela e ainda vai lá e toca nela. Sabe o que a gente aprende aqui?
Lembra quando nós começamos na fé? Que a gente buscava a presença de Jesus somente pelo que Ele é. A gente chegava nos cultos e não tinha coragem nem de pedir nada, só ficava chorando em línguas. Porque a presença dEle na nossa vida era muito forte, era muito real. E Jesus pergunta para você, o que foi que aconteceu? Eu ainda estou aqui. O pastor não saiu da posição. Quem saiu da posição de ovelha foi você. E hoje, eu não quero simplesmente mexer na sua emoção, mas você sabe que é real o que eu estou falando, porque quem tem o pastor tem tudo. Quem tem o pastor tem pasto, tem água, tem cura, tem proteção, tem companhia e tem promessa. Você é uma ovelha que tem dono. Você é precioso. Você é preciosa. O seu pastor está com saudade de você. Mas é que os seus negócios têm sido mais importantes do que o seu pastor. O seu celular tem sido mais importante do que o seu pastor. E eu não quero ser hipócrita, porque eu me incluo nesta mensagem também. Mas o Senhor está dizendo, ei, volta. Ai pastor, mas eu não me desviei. Mas você está entendendo o que Deus está falando? Volta. Volta a ser como no princípio. É comum alguém dizer assim, pastor André, mas quando a igreja era na beira da pista e alguém conta uma história do passado. Mas quando a igreja era ali no outro templo e alguém conta uma história no passado. Quantas vezes não presenciei? Mas o pastor é o mesmo. Só quem tem saudade de como quando começou. Deixa eu ver se tem corajoso aqui. Desse lado aqui, quem sente saudade de quando era novo na fé? De quantos esse crente de 2024 perderia para o crente do começo? Desse lado aqui eu também faço a pergunta. De quanto? Dez a 1? Mas o pastor está dizendo, eu sou o mesmo. E você ainda é a minha ovelha. Eu te amo, não abro mão de você. E tem uma promessa no Novo Testamento muito bacana, quando diz assim, chegai-vos a Deus. E Ele não vai fazer indiferença, Ele não vai fingir que não está te vendo, Ele está dizendo, se aproxima de mim que eu vou me aproximar de você. E nesta noite, você é ovelha, você não deve esquecer disso. No momento mais difícil da sua vida, você vai estar nos braços do pastor, no colo do pastor, e é essa promessa que Ele não quer que você se esqueça. A bondade e a misericórdia te seguirão. O jovem, quando responde à mãe, a bondade e a misericórdia vai aqui, se encontra. Você, independente do que acontece, do pecado que aconteceu, a bondade e a misericórdia vai te acompanhar. O pastor já sabe que a ovelha é complicada, o pastor já sabe que a ovelha é melindrosa, o pastor já sabe de tudo, mas ele ama. Você pode repetir assim comigo? O pastor sabe de tudo. Não, mas diga melhor, fale, o pastor sabe de tudo, mas ele ama.
Eu pergunto para você, o que você está esperando? O que você está esperando? Tinha um hino antigo que dizia assim: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Porque lá na parábola de Lucas, Jesus já tinha pego a ovelha de qualquer jeito, porque ele conta a história da ovelha que vai embora, mas ele também conta a história da ovelha que se perde dentro de casa. E nesta noite, é uma oportunidade que o Senhor está te dando, para te lembrar, que você tem pastor. E que você é a ovelha do aprisco dele. O lobo não vai te pegar. O leão não vai te pegar. O urso não vai te pegar. Porque você tem um pastor. E o que a Bíblia diz sobre isso? Que o que é de Deus, o maligno não. Então repita comigo: o que é de Deus, o maligno não toca. Você é de Deus? Você é de Deus? Você é de Deus? Você tem pastor. Ei, rabalava xandará. Coloque a mão sobre o seu coração. Incline a sua cabeça. Você tem uns minutinhos aí para poder voltar, falar com o seu pai, com o seu pastor, como antes. Você lembra quando você era novo convertido, que você não sabia nem orar direito? Quando você vinha no púlpito para contar alguma coisa ou para falar, você, ao invés de cumprimentar a igreja, você agradecia a oportunidade por causa da sua inocência, não sabia nada, lembra desse tempo? Mas a fé que você tinha. O louvor pode subir. Você lembra? O quão amado você se sentia? O que foi que mudou que de repente você sente que você não é ninguém? Que você precisa tirar a sua vida? O seu pastor está aqui. E ele mandou eu ler o Salmo 23 para você. O Senhor é o meu pastor. Você tem dono. O aprisco é de Deus. Mesmo que ele tiver que bloquear tudo na sua frente, você não entender nada, mas lá na frente você vai entender. Você vai compreender que a porta que ele fechou foi momentânea. Que os amigos que se afastaram, foi tudo por um propósito. Sabe aquela vez que a gente fala assim: cara, eu fiquei sozinho, eu me senti sozinho? É porque você tem que sentir ele. Que tem um momento que o cônjuge não consegue preencher, tem um momento que os parentes não conseguem preencher, o pai e a mãe não conseguem preencher, e esse vazio é só o pastor. Existe um momento da vara? Lógico que existe, principalmente quando está passando no vale da sombra da morte. Se a ovelha resolver ir para um outro lado, ela vai morrer. Aí ele vem com a vara e acerta a ovelha, mas com o objetivo de machucar? Não. Com o objetivo de matar? Não. Pelo contrário, com o objetivo de preservar a vida, porque ele ama. Ei, aleluia. Não é simplesmente emoção, alma, não.
É a palavra de Deus que penetra entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Glória. Você é importante, você é alguém, só falta você acreditar nisso, só falta você tomar posse disso. Ovelhas do aprisco do pastor. E quem é o pastor? É o nosso Senhor Jesus. Você reconhece a voz do seu pastor? Ele está falando com você essa noite.